Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Que Deus esteja abençoando cada um de vocês, fortalecendo. Queria partilhar mais uma palavra, talvez seja curta, mas não é certeza, para a gente meditar um pouquinho a respeito disso. Essa palavra, na verdade, surgiu conversando um pouquinho em casa com a Eleia. Aí acho que Deus falou mais com ela a respeito disso do que comigo, e daí ela compartilhando, cresceu no meu coração, queria compartilhar com os irmãos também, tá bom? Está lá em João capítulo 20, só contando um pouquinho da história. O que está acontecendo aqui em capítulo 20 de João tem a ressurreição de Jesus. Depois da morte dele, os discípulos praticamente correram e se esconderam com medo do que ia acontecer com eles logo em seguida, né? Jesus havia morrido, havia sido perseguido, e eles estavam com medo como qualquer pessoa teria naquela época e naquele momento, né? De fugir, com medo da morte, com medo da perseguição, com medo de alguma coisa ruim acontecer. E a Bíblia diz assim, no versículo 19 do capítulo 20 de João: chegado, pois, a tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas cerradas, por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes então Jesus segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, qual que era a palavra de Jesus aqui, irmãos, que Jesus mencionou para eles? Paz seja convosco. Estamos vivendo um tempo difícil, um tempo onde nosso coração fica agitado e é difícil encontrar a paz. Mas pensa que o que os discípulos estavam passando. Jesus havia já ressuscitado, já havia aparecido para Maria Madalena, já havia aparecido de outras formas, mas os discípulos estavam lá todos parados numa sala, a Bíblia fala que a porta cerrada, eles estavam com medo dos judeus, com medo da perseguição, com medo do que viria a vir. E muitos de nós podemos estar nessa situação, né? Trancados em casas, perdidos, sem saber, sem ter orientação a respeito do que fazer. Mas veja a postura de Jesus ao aparecer lá. A primeira coisa que ele falou é: paz seja convosco. E depois ele continua e fala, novamente ele falou: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Isso trouxe alegria aos discípulos, isso trouxe um renovo para ele. Eu queria só ler que isso talvez seja uma palavra que Jesus mencionou para eles, de algo que Jesus já tinha falado com eles antes mesmo da crucificação. Então, se você for ler João, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, Jesus tem vários discursos que ele fala a respeito de muitas coisas que viriam acontecer, né? Principalmente da sua morte, falou da sua ressurreição, falou também do Espírito Santo que seria enviado. E olha uma palavra curiosa que Jesus fala para eles nesse discurso. Em João 14, 27, diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha as palavras de Jesus, e essas palavras dele antes da morte, antes da crucificação. E Jesus, ele continua dizendo, no 28 ele fala: ouvistes que eu vos disse? Vou e voltarei a vós. E se amasseis, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Então Jesus está falando a respeito, eu deixo a paz, deixo a minha paz vos dou. Não vou dar como o mundo a dá. Existe uma paz diferente na presença de Jesus. Então, e quando ele aparece ali no final do livro de João, já ressurreto, ele vem com essas palavras: paz seja convosco. Em tempos de crise, em tempos de dificuldade, irmãos, precisamos entender que há em Cristo uma paz que excede todo entendimento. A Bíblia fala sobre isso.
que existe algo em Jesus que excede o entendimento, que Deus está mostrando para nós, está querendo trazer para nós uma paz que o mundo não está tendo nesse tempo, mas que nós como igreja podemos ter, como povo de Deus, como vida de Deus, porque essa paz que vem de Cristo, ela não vem pelas coisas boas, nem pelas boas notícias, porque mesmo para os discípulos, vamos pensar um pouquinho sobre a vida dos discípulos. Jesus falou para eles a respeito dessa paz e falou para eles que ia enviar eles. E enviando eles, o que aconteceu com eles? Eles foram perseguidos, várias coisas aconteceram, mas quando o Espírito Santo derramou, isso foi possível, eles tiveram paz, mesmo em momentos de crise, dificuldade, de perseguição, e não tiveram, e ficaram até abismados, dizendo que as pessoas perseguiam eles por causa do amor de Jesus, por causa da palavra de Jesus, e aquilo foi para eles não uma tristeza, mas uma questão que impressionou eles, né? Então, em Cristo nós temos uma paz diferente. E nós podemos estar com Ele. A vida de Jesus traz isso para nós, uma certeza, uma confiança e uma alegria diferente, irmãos. Em momentos de crise nós temos a esperança que excede o entendimento, a paz que excede o entendimento. Nós temos a graça do Senhor Jesus que pode nos livrar e pode nos capacitar a estar além do nosso tempo, além da nossa vida. E nós precisamos entender isso. Mas existe um segredo para isso, irmãos. O que trouxe a paz aqui na vida dos discípulos foi a presença de Jesus. Não foram apenas as coisas boas que podiam acontecer. Estar com Cristo traz uma paz diferente. Nós como igreja temos que caminhar na presença de Deus. Por isso, tire tempo com Deus, esteja com Deus, viva isso. Viva com intensidade a respeito dos seus filhos, a respeito do que Deus está falando. Dessas palavras que têm chegado até você. Tome postura, esteja forte, esteja vivo. E essa paz do Senhor vai estar sobre sua vida, sobre seu coração, fluindo de uma forma gloriosa e poderosa nesse momento de crise que estamos passando. Não estamos podendo nos reunir, isso nos traz tristeza, mas perder a paz por causa disso, nunca. Porque acreditamos no plano de Deus e acreditamos naquilo que Deus pode fazer. E Jesus tem o controle de tudo nas mãos dele. E Ele vai fazer ao seu tempo tudo aquilo que apraz. Irmãos, essa paz precisa estar no nosso coração. Imagine os discípulos com medo, com dúvida, com angústia. Aí aparece Jesus. E a primeira coisa que Ele fala, paz seja convosco. Talvez isso trouxe alegria para eles. Trouxe, graças a Deus. E nós não precisamos disso. Um momento com Jesus, um momento na presença de Deus é o suficiente para mudar toda a nossa estrutura e a nossa vida, irmãos. E nós precisamos disso nesse tempo. Por isso, profetize isso na vida das pessoas, na vida dos seus familiares. Profetize onde você estiver. Dê uma palavra para eles, para que Jesus esteja presente na vida deles, para que Jesus esteja forte. Na vida dos seus filhos, os abençoe. Na vida da igreja, profetize sobre a vida da igreja, para que a glória do Senhor venha sobre esse tempo e nós possamos sentir essa paz e a alegria do Senhor, que é a nossa força. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Essa foi uma palavra curta, para a gente poder se alegrar e estar junto, mesmo distantes, mas juntinhos, tá bom? Não esquece de seguir o canal, não esquece de ativar o sininho em algum lugar aqui, ali e vai, tá bom? Deus abençoe a todos, fortaleça.